Quero fazer uma pergunta, uma reflexão, na verdade, sobre a tolerância com intolerantes. Eu quero voltar a 1993, que foi a sua primeira declaração no jornal sobre Bolsonaro passar dos limites que um parlamentar deveria respeitar. Depois a gente teve novamente uma situação muito famosa em 1999, quando se falava na perda do mandato dele por causa das coisas que ele verbalizava. Naquela época se falou muito, eu lembro que se falava muito em liberdade de expressão, a esquerda dizia, inclusive, que ele tinha que ser preservado, não era a sua posição. E não era a posição, na época, do presidente da Câmara, Michel Temer. Você acha que nós superamos essa questão ou que nós vamos ter de atacar esse problema? Nós vamos ter que atacar esse problema e hoje é um dia importante para a gente voltar a essa reflexão. É o tal 31 de março, véspera do 1º de abril, que, enfim, até absurdamente sai uma ordem do dia do Ministério da Defesa comemorando como um gesto democrático. Não foi. Foi um gesto autoritário e o Brasil está errado. Hoje eu estou convencido disso. Lá atrás eu pensei que era melhor, que era anistia que apagasse tudo, que a gente pudesse olhar para o futuro, deixar as feridas do passado enterradas no passado para reconciliar o país, etc, etc. Hoje eu estou convencido, por tudo que eu estou assistindo, pela repetição de erros graves, que aquilo foi um erro muito, muito sério, que o Brasil, assim que puder, tem que corrigir. Nós temos que construir, não é, com tolerância, com respeito, com pluralidade, não é, uma reconstituição histórica do que aconteceu. E isso é preciso ser feito porque tem muita gente no Brasil ainda hoje defendendo as aberrações. E esse é um debate que a gente pode ser ajudado, assim como no debate do coronavírus, pela experiência internacional, pela dramática história do nazifascismo e pela história, enfim, e pelas reflexões teóricas, acadêmicas, científicas, neutras, equilibradas e que a gente pode examinar. Portanto, a ideia de ter tolerância com nazista, a ideia de ter tolerância com fascista está pacificada que não pode ser. Por quê? Porque nós não podemos contemporizar com inimigos da democracia. A democracia é um regime muito ruim, já dizia o Churchill, mas entre todos os péssimos regimes é o único que presta. Por quê? Porque nele ninguém é dono da verdade. Nele a gente ciclicamente chama o povo e o povo corrige os erros que eventualmente cometer. Porque o povo comete erros também, às vezes, como acontece hoje no Brasil, excitados por coisas sérias. A crise econômica produzida pelo PT, a generalização da corrupção produzida pelo PT, produziram esse estado de coisas no Brasil que produziram o ódio que deu no Bolsonaro. Mas é preciso que, assim que a gente puder, e agora toda a força contra o coronavírus, proteger a vida, nós precisamos abrir um debate franco e sincero, tolerante, respeitoso, sem dono da verdade, sem sectarismo, mas nós precisamos virar de uma vez por toda a página que ainda permite a brasileiros imaginar que uma casta de gente armada tem mais capacidade de resolver os problemas do país do que qualquer outra dinâmica. O que seria, na sua ideia, o rever o nosso posicionamento com relação à anistia ampla, geral e restrita? Não acho, francamente, que esse seja um debate oportuno para o momento que nós estamos vivendo, porque o Bolsonaro ele está tentando excitar esse grupo de pessoas fanáticas dele e criar um ambiente para escalar um golpe. O Bolsonaro, na hora de uma pandemia global, tem a coragem de se isolar sozinho, na contramão de tudo que a ciência, tudo que os órgãos das Nações Unidas, tudo que todos os chefes de Estado da humanidade estão fazendo. Mas eu acho que, passado isso, nós precisamos... Não sei se é discutir, eu acho que não é, mas eu fico imaginando, assim, sabe, um grande debate, um museu, como tem no Chile, em que a gente possa mostrar para a população o que aconteceu de verdade. Então, tinha um grupo de esquerda querendo implantar um regime marxista-leninista no Brasil, fato, vamos documentar isso. Mas o golpe não foi contra isso, isso foi o pretexto. O golpe foi contra um presidente que não tinha nada de comunista, que não tinha nada de alinhamento com os países da cortina de ferro, e um governo que tinha aprovação de grande maioria da população e que estava propondo reformas que são óbvias, tipo a reforma agrária, que é uma coisa capitalista, não tem nada a ver com o comunismo, que os americanos fizeram no século XVIII, XIX, que os japoneses fizeram na mão do general MacArthur. Enfim, essas coisas todas a gente precisa rever. Por exemplo, hoje tem documentos americanos livres,
Eu vi esses documentos, ouvia os áudios na Biblioteca do Congresso Nacional Americano, num período que eu passei lá estudando. Tem áudios claros do presidente Kennedy dizendo que queria fazer um golpe no Brasil. Tem áudios do presidente Lyndon Johnson. Tem a determinação e todo o relatório de um porta-aviões americano fundiado na costa brasileira, na Baía de Guanabara, com fuzileiros americanos prontos para desembarcar no Brasil, com a conivência dos canalhas do Exército que, naquela data, fizeram esse jogo internacional, embora fosse uma minoria. Quem sabia dessa trama internacional, quem estava nesse jogo de entrega do Brasil aos estrangeiros, era uma minoria, mas uma minoria de canalhas vinculados ao general Vernon Walters, a quem eu conheci pessoalmente, com quem eu conversei, procurando compreender o que de fato aconteceu no Brasil.